Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007. Próxima semana, segunda-feira, vai cair 30 de julho de 2018, ou seja, exatamente, no dia 30 de julho de 2007, nós entrarmos ao ar numa segunda-feira. E esse ano a gente vai, na próxima semana, entrar ao ar no dia 30 de julho de 2018, uma segunda-feira, fazendo aí os nossos 11 anos de forma bacana, completa, dentro do programa Consciência Humana, com muita alegria aqui na TV Assembleia. O programa dessa semana traz uma discussão muito bacana sobre Dostoiévski, grande escritor, Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo, lá da cidade de São Petersburgo, na Rússia. E na oportunidade nós vamos falar sobre a história da Rússia, vamos falar um pouquinho sobre esses contextos que a Copa do Mundo vai deixando como legado político, da geopolítica, das atualidades mundiais, esse encontro do Putin com o Trump logo após a final da Copa do Mundo, o que isso significa, o que significa nós termos nas últimas 3 Copas, África do Sul, Brasil, Rússia, que fazem parte aí de um contexto social, econômico e político muito forte dos países que estão em ascensão. Então, nesse programa a gente vai misturar literatura, política, história, ou seja, estamos com o Juliano Uchoa, que morou 1 ano na Rússia, um estudante de medicina aqui do Piauí, que foi fazer intercâmbio para trazer a sua vivência, ou seja, uma discussão muito bacana. Então, dentro disso, é muito importante você que acompanha a gente, perceber o seguinte: quando se fala de um escritor como Dostoiévski, se dá ênfase a vários livros, eu quero falar aqui do livro Noites Brancas. Por que Noites Brancas? Porque na Rússia, num determinado período do ano, justamente esse período em que ocorreu a Copa do Mundo, a cidade de São Petersburgo, por exemplo, só escurecia à noite à meia-noite. Imagine que a gente que a noite, a escuridão da noite só chegasse à meia-noite aqui em Teresina, suponhamos, coisa que não vai acontecer. E isso acontece lá. Então, durante a noite, ainda era dia, ou seja, as pessoas saíam para as festas, para os jantares, para as suas situações culturais, ainda de dia. E no livro Noites Brancas, do Dostoiévski, ele traz aí o contexto de um personagem que talvez seja o seu único livro com romance, podemos dizer. Ele traz o contexto de um personagem que é denominado o Sonhador. Por quê? Porque ele ficava divagando, andando pelas praças, andando pelas ruas, observando, apreciando. E nós vemos um período hoje, um tempo, em que a capacidade de observar, de apreciar, de contemplar, ela parece não fazer mais parte daquilo que as pessoas têm como vocação humana. E aí é que está a grande discussão deste livro Noites Brancas, do Dostoiévski, deste grande escritor que o professor Rômulo Arantes vai estar explicando para a gente de forma muito mais eficaz do que eu, que é um professor altamente competente, um cara muito amigo e que sabe tudo de literatura, e vai estar aqui no programa falando. Mas o que eu queria trazer desse livro Noites Brancas é justamente isso. Imagine que houve um período da humanidade, em que as pessoas valorizavam com muito mais ênfase o ato de contemplar algo, observar a natureza, observar o pôr do sol, observar uma ave, observar um passarinho, observar o caminhado das pessoas, o olhar das pessoas. E é justamente isso, quando a gente discute Dostoiévski e quando a gente exalta um livro como Noites Brancas, que é um livro pequeno que você pode ler com muita calma, com muita tranquilidade, esse comportamento deste personagem denominado o Sonhador. E essa capacidade de contemplação, de apreciação, apreciar as coisas, é algo que nós estamos perdendo. Então, quando você aprecia algo, você olha os detalhes daquilo que você está observando, da pessoa, da situação, do próprio contexto de vida que você está inserido. Daí esse personagem ser chamado de o Sonhador. O sonhador por quê? Porque é justamente nos sonhos que nós contemplamos, apreciamos e nós principalmente observamos e entendemos que dentro daquilo que a gente vem discutindo nos últimos tempos, isso é algo altamente necessário para o desenvolvimento da intelectualidade, da sensibilidade das pessoas. É por isso que nós temos um país de não leitores, é por isso que nós temos um país que as pessoas não frequentam os museus, não frequentam as exposições artísticas, não valorizam as pessoas que pintam, que fazem arte, que fazem uma música mais contemplativa, que possa ser interiorizada, que possa fazer parte da estrutura mental das pessoas. E o programa Consciência Humana tem como
como base justamente evocar, provocar esse comportamento que traria uma consciência muito mais efetiva e seres humanos que pudessem corresponder muito melhor uns aos outros, quebrando esse individualismo, né, que o século XXI traz para a gente quase como norma, padrão, quase como um comportamento a ser exigido, ou seja, um comportamento muito individualista. E a gente tem que quebrar um pouco disso, voltar um pouco às origens. Dentro disso surge aí uma corrente filosófica chamada existencialismo. Essa corrente filosófica chamada existencialismo, ela é muito significativa no contexto da obra de Dostoiévski, porque estes filósofos que são chamados de existencialistas, eles enfatizam muito esse comportamento. E você vai ver ao longo do programa, eu vou falar um pouco também sobre a corrente existencialista. Acompanhe um pouco mais dos diálogos que nós travamos para esse programa. O nosso temática hoje é o escritor Dostoiévski, grande escritor russo, né, de São Petersburgo, que escreveu um livro maravilhoso chamado Noites Brancas, Crime e Castigo, Irmão Karamazov, dentre outros. E vamos falar um pouco também, né, sobre a própria Rússia, que sediou a Copa do Mundo e que se mostrou ao mundo de uma forma tão diferente da expectativa que nós tínhamos. Ao mesmo tempo, o mundo vive hoje uma geopolítica muito complexa. Você deve ter acompanhado as últimas notícias dos jornais e o encontro entre o Vladimir Putin e o Trump nos Estados Unidos, ou seja, dois grandes representantes mundiais que se encontraram na semana passada e que deixaram falas que estão sendo interpretadas aí pelos especialistas das atualidades, da geopolítica, como falas que deixam um recado muito forte ao mundo, principalmente quando o Trump diz ao Putin que o mundo quer eles juntos, que eles são as duas grandes nações, né, que têm os melhores e maiores armamentos do planeta. O que significa essa fala? Então a gente vai ter aqui historiadores, professores de redação, professores de literatura, né, e pessoas que vivenciaram a cultura russa para a gente poder debater Dostoiévski, falar automaticamente do existencialismo que influenciou a obra de Dostoiévski e, sobretudo, finalizar com um pouco dessa geopolítica que a Copa do Mundo deixou para que a gente pudesse refletir. Eu recebo no programa dessa semana, dentre outros, meu amigo Juliano Uchoa. Posso apresentar como amigo, é meu ex-aluno, hoje acadêmico de medicina, foi meu aluno no Colégio das Irmãs, e ele teve uma experiência muito boa que foi morar, né, conviver no intercâmbio na Rússia. Prazer ter você aqui. Obrigado. Juliano, o que você traz dentro da questão da convivência, ou seja, a convivência na Rússia? Bem, eu tive a sorte e o prazer de poder morar na Rússia durante 9 meses. E durante esse período eu me apaixonei pela cultura russa, pretendo sim voltar lá assim que eu puder, porque é um povo realmente fantástico. Ao contrário do que me disseram aqui antes de eu ir, eles são frios, não são um povo legal de viver com. E realmente pude provar o contrário disso. Apesar de alguns problemas, né, que ainda lá persistem, como preconceito, a homofobia, um pouco até da xenofobia também. Nós vamos já entrar nessa questão mais particular desses problemas que você levantou, mas eu acho muito interessante nós analisarmos dentro do contexto histórico, que o Clemente vai até ajudar a gente daqui a pouco, porque, pelo seguinte fato, Juliano, ao longo da vida, por exemplo, desde quando eu era criança, quando alguém chegava, né, tenho aqui meu amigo Belo, que trabalha comigo aqui na TV Assembleia, aqui no estúdio, suponhamos que eu chegue um dia e pergunto pro Belo o seguinte: Belo, como é que tá as coisas aqui pela TV? E aí o Belo não está num dia bacana, ele diz assim: Léo, as coisas aqui estão russas. Né? Vejo que nós criamos um adjetivo que ele se refere a algo negativo e que, para expressar que o dia não está bom, eu digo assim: está russo. Isso ainda da época da Guerra Fria, no sentido de construir uma visão negativa de tudo que vinha da Rússia. Então, quando você vai para a Rússia, talvez essa perspectiva que não só você é levado a ter antes de ir, e nós, antes da Copa, tínhamos acerca da Rússia, tem muito a ver, né, com essa discussão política do passado e com expressões como essa, como o dia hoje está russo. Exatamente. Se você for lá, com certeza vai desconstruir muitos paradigmas que aqui ainda tem. E quando eu voltei, eu tentei trazer isso, porque até mesmo antes de eu ir, eu tive o desprazer de ouvir de um próprio professor de história meu falar: para a Rússia? Você vai fazer o quê na Rússia? O país está falido. E aquela frase me marcou demais. Fui, voltei e hoje digo: graças a Deus fui para a Rússia, porque realmente é maravilhoso, mesmo todos os percalços que ainda tem.
É assim, o dia a dia, né? Relata um pouco do dia a dia, onde você ficou, a relação com a capital, ou seja, você estava numa cidade mais interiorana. Eu não fiquei na capital, né? Nesse tipo de intercâmbio, que é pelo Rotary. Eu sou muito agradecido pelo Rotary que me proporciona isso. Você não pode escolher a cidade onde vai, somente o país. Então, eu fiquei numa cidade chamada Korsakov, lá nas Ilhas Sakhalinas, que é em cima do Japão, apenas 40 quilômetros do Japão. E, então, é uma cidade bem pequena, né? A capital era mais perto, a gente pegava uma van, porque na capital eu fazia alguns esportes também, nadava, jogava bola. Então, eu pegava uma van, demorava 20 minutos. Para chegar na capital? Para chegar na capital, né? E o Yuzhno-Sakhalinsk. E o meu dia a dia era basicamente de manhã, eu era obrigado sem a escola, esse tipo de intercâmbio você tem que frequentar, né? O high school, ensino médio, lá eu estudava no equivalente ao 3º ano daqui. E aí de manhã eu ficava na escola. O que você guardou de especial dessa vivência na escola? Não diria tanto como especial, mas algo que marcou foi a forma como a relação entre aluno e professor. Eu acho que, por exemplo, quando a professora entrava na sala, todos se levantavam, só podia sentar quando ela autorizasse. Todos bem arrumados, de terno, e as mulheres também bem vestidas. E eu acho que isso é talvez um pouco ainda da época da União Soviética, que tinha toda aquela formalidade, exatamente. Isso aí foi bem marcante para mim. E no começo até eu ia também todo arrumado, mas depois de um tempo eu já ia mais aleijado, como é mais o jeito brasileiro, mais tranquilo. Bom, nesse programa a gente conversa também com o nosso amigo, professor Cleantes, que vem batendo forte aqui, um bolão, no programa Consciência Humana. Professor de História, vem sempre contextualizando a questão histórica daquilo que a gente vem debatendo. Professor, a gente debate hoje Dostoiévski, Noites Brancas, termina debatendo toda a cultura russa. Desde o século XX, o que significa este país para o século XX? A Rússia, né, que se torna a União Soviética a partir das revoluções que vão ocorrer logo no início do século XX, né, mais precisamente 1917, é o ano que ocorrem as revoluções russas. A gente até coloca no plural, porque geralmente se colocava a ideia de a Revolução Russa de 1917, mas na verdade foram revoluções que, até dentro desse contexto histórico do início do século XX, ocorre já desde 1905. Né? Nós vamos ter aí um episódio, o chamado Domingo Sangrento, quando parte da população russa, insatisfeita com aquele momento lá da política czarista, né, do Nicolau II, o czar, que é o imperador, traduzindo do russo, né, o imperador Nicolau II, que ainda mantinha aquela aristocracia. Que é o César, né? O czar é uma espécie de César. Isso, era uma monarquia absolutista que ainda predominava na Rússia, início do século XX, mesmo com as, vamos dizer assim, com a Europa já liberal, né? E uma Rússia de características feudais que de repente faz uma revolução socialista. Uma revolução socialista. Pulando até a própria característica capitalista. Sim, sim. Por mais que a industrialização russa tenha iniciado na segunda metade do século XIX, formando uma sociedade até com características burguesas, atrelada até o que estava acontecendo na Europa naquele também momento do final do século XIX, mas ainda assim a Rússia se mantinha agrária. Na sua quase totalidade, a Rússia ainda era agrária, ainda dependente, né, do setor primário, com a grande maioria da população formada por camponeses. O próprio Lenin vai ter a NEP, né? Sim, sim. Mas antes disso, a gente vai ter a formação aí de partidos políticos clandestinos, como o POSDR, que vai, a partir daí, ter o surgimento de vertentes, que são os mencheviques e os bolcheviques, com a proposta socialista. Né? Isso. Então nós vamos ter, portanto, aí as ideias socialistas chegando até a Rússia e dando esse amparo aos trabalhadores, no caso camponeses, e dentro do contexto da formação, né, de um processo industrial que se inicia na Rússia, também a formação de operários, né, de trabalhadores, de proletários. Então surgem as ideias socialistas para se contrapor ao regime czarista. Depois dessa dita revolução do século XVII, de 1917, desculpa, do século XX em 1917, Sim. O stalinismo ele fortalece muito aquelas ideias, né, de 1917. Sim, porque nós vamos ter, como você citou, a presença do Lenin, a figura do Lenin como grande líder bolchevique, né, que promove de fato a Revolução Socialista em outubro de 1917. A partir daí o Lenin lidera
a Rússia nesse processo de formação, de consolidação do processo socialista, e com a morte do Lenin, em 1924, já com a União Soviética formada a partir de 1922, nós vamos ter aí o Stalin, que ele disputou com o Trotsky, que era um outro grande líder bolchevique, após a morte do Lenin. Vamos ter aí, então, Stalin e Trotsky disputando o poder, e Stalin se sobressai, e aí temos o stalinismo, uma formação a partir de 1924 da já União Soviética, né, formando aquele processo aí do chamado stalinismo, que seria um regime totalitário de esquerda, duro, severo, autoritário. Na Segunda Guerra Mundial tem dois fatos que me chamam muita atenção. No começo da guerra, um pacto de não agressão entre Stalin e Hitler. Isso. E no final da guerra, a Rússia praticamente o dia D é simbolizado pela invasão russa, ou seja, que vai marcar o fim da guerra. Ou seja, ao mesmo tempo que ela faz o pacto de não agressão, ela simboliza o fim da guerra com a derrota nazista. Você muito bem cita agora o Pacto Ribbentrop-Molotov, de 1939. Seria um pacto de não agressão, na verdade, entre a Alemanha nazista e a Rússia, no caso a União Soviética stalinista, né? Então, Hitler e Stalin promovem esse pacto de não agressão, mas que em 1942 vamos ter aí, portanto, 1941, mais precisamente, a invasão alemã nazista à União Soviética, e nós vamos ter, portanto, aí a resistência, né, dessa União Soviética, da Rússia, contra essas forças nazistas, e consegue a expulsão. E, consequentemente, a União Soviética atua ao lado dos aliados, no caso, Inglaterra, França e Estados Unidos, no combate à Alemanha nazista, inclusive até promove a invasão à Alemanha, a Berlim, né, que resulta até mesmo aí, vamos dizer assim, no fim dessa investida nazista na Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945. E eu estou aqui nesse bate-papo com o professor Rômulo Arantes, ele que é um grande professor aqui de Teresina, que colabora com a gente, traz informações, seus questionamentos, né, e está livre para falar não só dos dois, mas, né, das várias situações que os dois podem trazer para a gente. A filosofia que há dentro da literatura de Dostoiévski, ela é muito forte, professor. Como é que você analisa um ou outro filósofo que possam estar, por exemplo, quando eu estou ministrando aula de filosofia e que a gente vai falar do existencialismo, por exemplo, tem um capítulo lá dedicado a Dostoiévski e Sartre, né, onde o Dostoiévski é colocado até como um precursor do próprio existencialismo, confabula ali com Nietzsche, né? Como é que você analisa essas questões? Inevitavelmente é possível perceber uma relação de proximidade entre literatura e filosofia, isso é inevitável. E nessa linha existencialista, de fato, Dostoiévski é um dos precursores. E esse existencialismo é perceptível na produção do Dostoiévski, é perceptível na produção do Machado de Assis e na produção de vários autores pós-modernos ou contemporâneos. Nós observamos que os melhores escritores pós-modernos ou contemporâneos, eles produzem na linha existencial. A preocupação fundamental é a reflexão sobre o comportamento humano, sobre a conduta humana. Então, inevitavelmente, ao ler Crime e Castigo, você consegue perceber que a prioridade não está no aspecto documental. A prioridade está no aspecto de dimensão psicológica, a reflexão sobre a existência humana. E quando você fala do Nietzsche, tem até um aspecto muito singular da referência que o Dostoiévski foi para o desenvolvimento do trabalho do Nietzsche. Ele chegou, inclusive, a confessar, e depois ele tornou isso público, que o único escritor que ele enxergava como escritor que poderia contribuir para o seu trabalho de análise da mente humana era o Dostoiévski. Então é impossível ler o Dostoiévski e não associar ao Nietzsche, ou ler o Nietzsche e não perceber a relação que existe com Dostoiévski. Em relação ao Machado de Assis, é importante salientar que existiam influências múltiplas. Nietzsche, fortemente influenciador, Schopenhauer, um grande influenciador da produção machadiana, isso incontestável. Schopenhauer é por muito considerado um pessimista. O Machado é pessimista? Sim. O Dostoiévski e o Machado de Assis, ambos são pessimistas. É por isso que há um enquadramento, né? Eles são enquadrados como escritores realistas. Uma coisa que chama muita atenção é o fato de ambos terem iniciado sua produção literária como românticos, sob o signo do romantismo. Tá? O Dostoiévski ele era muito impressionado com Balzac, por exemplo. Ele era muito impressionado com a literatura ocidental e leu muitos autores franceses e era muito impressionado com alguns autores românticos. Mas, em um determinado momento da sua produção, ele percebeu a necessidade de fazer reflexão sobre o ser humano numa perspectiva ou dimensão mais próxima da verdade. Esse termo, realismo, ele surgiu a primeira vez como uma exposição de arte. Essa exposição foi organizada na França
ela foi constituída por um pintor. Esse pintor teve a intencionalidade de transformar a produção. As pinturas elas eram feitas sempre de forma idealizada e ele resolveu representar a realidade de maneira mais próxima. É o que tecnicamente se chama de pintura fotográfica. Qual era a proposta? Era utilizar pinceladas precisas, buscando contornos nítidos, valorizando muito da anatomia do corpo humano. E aí ele fez uma sequência de telas e ele não sabia direito como denominar. E aí, de repente, veio a ideia, Le Realisme, o realismo, porque a ideia era a representação da realidade. Essa primeira exposição, ela abriu, portanto, essa perspectiva desse movimento, desse estilo de época, que é o realismo. Gustave Colbert foi o iniciador, foi o precursor. E aí, o que ocorre? No âmbito da escultura, tem uma das esculturas mais populares, mais conhecidas, que é o Pensador, é um exemplo categórico de escultura do Rodin dentro da perspectiva realista. E no âmbito literário, que é o enquadramento do Dostoiévski e do Machado de Assis, o enquadramento definitivo, ambos começam românticos, mas depois se tornam definitivamente realistas. No realismo começa em 1857, com a publicação do romance Madame Bovary, do Flaubert. E a intencionalidade prática ali era a desconstrução do romantismo. E a partir daí nós temos o realismo no mundo inteiro. Inclusive, na situação de isolamento em que se encontrava o Dostoiévski, e aí ele integra o realismo intuitivamente. O existencialismo, que é uma corrente filosófica que influencia a literatura de Dostoiévski, ele tem sua ênfase na França. A França que ganhou a Copa do Mundo e que é um país que tem o maior capital simbólico do planeta. O que é que nós chamamos de capital simbólico, capital cultural? Pierre Bourdieu, um francês, ele denominou capital simbólico cultural é tudo aquilo que uma pessoa aprende dentro da sua vida comum. Os filmes que você assiste, né, as pessoas que você dialoga, os livros que você conseguiu ler. E aí você vai tendo um capital simbólico e cultural que vai fazendo você ter uma certa capacidade de olhar as coisas. No existencialismo, por exemplo, Jean-Paul Sartre, grande filósofo francês, juntamente com outros pensadores como Nietzsche, que faz parte da chamada crise da razão, Kierkegaard, que eles chamam de Kierkegaard também, que é um dinamarquês que escreve um livro chamado Desespero Humano. O Nietzsche ele tem aí provocações fabulosas. Heidegger, que faz parte da fenomenologia, que também faz base para o existencialismo, mas é com Jean-Paul Sartre que o existencialismo ele ganha uma força muito maior. E o que é o existencialismo? É uma corrente filosófica que parte da seguinte definição: o homem está condenado a ser livre. A liberdade não é uma escolha minha, a liberdade é uma condenação. Eu sou livre por natureza, só que nem sempre eu sei que eu sou livre. E o que acontece? Quando eu não sei que eu sou livre, eu termino fazendo com que as minhas ações, elas estejam supostamente presas, vinculadas a padrões que a sociedade impõe. Só que o Jean-Paul Sartre, no seu essencialismo, vai dizer, em tese, o seguinte: você é livre, toda e qualquer ação que você tem, ela é fruto da sua escolha. É você que faz essa escolha. Diante disso, a liberdade proposta por Sartre, quando o homem descobre que ele verdadeiramente é livre, ele sente-se angustiado. A noção da liberdade traria ao ser humano a angústia. Por que a angústia? Porque o ser humano não sabia o que fazer, ou não saberia o que fazer com esta liberdade. Por exemplo, toda e qualquer decisão que você tomar, ela é sua, ela não é dos outros. Consequentemente, se a decisão que você tomou lhe trouxe uma consequência boa ou má, aquilo é responsabilidade sua. Você é responsável por suas escolhas, você é responsável por suas decisões e você não pode transferir isso para os outros, porque na lógica da corrente essencialista, isso seria má fé, que é quando eu transfiro o resultado daquilo que não deu certo e que eu escolhi para outras pessoas. E isso está dentro das obras de Dostoiévski. Entender Dostoiévski é entender a corrente existencialista, que é muito ampla, provocadora e que traz o ser humano para o centro das atenções da sua própria vida, tomando pé da sua própria situação. Acompanhe um pouco mais do que os nossos entrevistados
trouxeram acerca de Dostoiévski, da história russa, ou seja, da convivência que nós temos naquela região. O Dostoiévski, ele foi um ser humano fantástico, fenomenal, estranho, complexo demais. Tentar de forma sintética transmitir para vocês um pouco da essência desse escritor russo. O pai dele era médico. O pai dele, além de médico, era muito severo. A mãe era uma camponesa. O pai era aristocrata e a mãe era camponesa. Então, você percebe que essa união é uma união pelo menos poética, considerando as circunstâncias em que se encontrava a Rússia na segunda metade do século XIX. A sociedade estamental, uma economia quase que feudal, uma estrutura horrível, uma estrutura política e social horrível. Sociedade estamental, sem mobilidade de classes. Eles vão se juntar e vão ter 7 filhos. O Dostoiévski é o segundo dos 7 filhos do casal. Relatos biográficos dão conta de que o pai do Dostoiévski era um homem muito severo e agressivo. Inclusive muito malquisto pelos seus servos. Existe inclusive uma tese que diz que ele teria sido assassinado pelos seus próprios servos. Ele teria maltratado tanto os servos que, em um determinado momento, eles não suportaram e acabaram se virando contra ele e o executaram. O que eu sei, o que eu pude colher das leituras sobre Dostoiévski, é que existia da parte dele um sentimento materno muito grande, uma identificação muito grande com a figura da mãe. Talvez por isso a identificação maior com a figura da mãe tenha feito com que ele consiga intrigar tanto os seus biógrafos. Os biógrafos são muito impressionados com as leituras que ele faz leituras das mais diversas, algumas substanciais, outras nem tão substanciais. Talvez essa falta de uma organização pragmática seja exatamente uma negação da figura do pai. A identificação com a mãe advém desde as primeiras letras, porque ele foi alfabetizado pela mãe através da Bíblia. E ele via muita poesia na figura da mãe, ele enxergava muita poesia na simplicidade da mãe. E dentro dessa perspectiva, inclusive, um grande estudioso da mente humana, Freud, ele chegou a escrever um livro, O Parricídio de Dostoiévski, fazendo menção ao fato de Dostoiévski ter desejado a morte do pai várias vezes. Então, o universo familiar de Dostoiévski é muito importante para o entendimento da personalidade. Ele não era afeito à figura do pai, ele não admirava atitudes do pai, e ele talvez tenha sofrido tanto quanto o protagonista de Crime e Castigo, pelo fato de ter imaginado várias vezes que a morte do pai seria muito benéfica. Tem um outro drama familiar, a mãe dele morreu muito cedo, vitimada pela tuberculose, a mãe dele morre, o pai torna-se um alcoólatra irrecuperável, ele e o irmão mais velho partem para desenvolver estudos, se tornam engenheiros militares. Sua formação militar, de acordo com os relatos biográficos, era terrível, aquilo era muito mais por uma obrigação, porque o pai determinava, não era uma coisa dele, ele não gostava da vida militar, por isso abandonou e ingressou para o universo das letras. A postura humanitária fez com que ele se aproximasse do pensamento socialista e sonhasse com uma sociedade mais justa. Isso fez com que ele se identificasse com algumas pessoas e, por consequência, casar vai acabar encaminhando para a prisão. Ele passa 6 anos numa prisão horrível e ele relatou isso em 2 de seus livros e relatou isso com grande profundidade, inclusive, são obras autobiográficas em que ele faz referência a essa situação. E depois desses 6 anos ele ainda passou 4 anos sendo monitorado, portanto foram 10 anos de perseguições políticas efetivas, né? Relacionamentos amorosos intensos, 2 casamentos, né? Por que só 2 casamentos se ele teve tantos outros relacionamentos? Esse é um outro aspecto que chama muita atenção em Dostoiévski. Esse homem culto, esse homem letrado, com fina sensibilidade, tornou-se um cristão ortodoxo radical, a ponto, inclusive, de fazer várias citações bíblicas. A Bíblia era uma leitura constante e no leito de morte, no dia 28 de janeiro de 1881,
ao lado de sua segunda esposa, após ter sofrido uma hemorragia e ter sido diagnosticado um problema gravíssimo no pulmão, o que o levaria a óbito inevitavelmente. Ele pediu para que a esposa abrisse a Bíblia e ele fez a leitura de um trecho bíblico. E naquele trecho, ele refletia sobre uma questão existencial profunda, sobre a permanência da vida, sobre a importância da existência. Dentro dessa perspectiva, inclusive biográfica do Dostoiévski, eu queria fazer uma citação. Tem uma frase célebre que é necessário que seja apresentada a vocês para que vocês tenham uma noção da relevância desse mito da nação russa. Virou um mito, é bom que se diga. Uma vida muito difícil, uma vida de penúria, uma vida de extrema dificuldade, mas ele conseguiu alcançar não só reconhecimento financeiro, como reconhecimento político, social, estado social, antes de morrer. Isso é muito importante que se diga. A frase que sintetiza, na minha opinião, como ele olhava para as coisas, como ele entendia as coisas é a seguinte. Ele diz que o segredo da vida não está apenas em viver, mas em saber para que você está vivendo. O seu jeito de ser, eles estranhavam bastante? Eles te perguntavam muito? Né, sim, na medida possível. Você criava alguma curiosidade neles ou não? Ou eles com toda certeza. Eles te deixavam mais em paz? Não, criava, principalmente sobre futebol, por exemplo. Eles lá também jogavam muito, sempre queriam saber, foi no ano da Copa que eu fui. Tu foi ver algum jogo da Copa? 2014. 2014. E eu tinha que responder com muito pesar. Não, eu não fui ver. Por quê? Até hoje não sei. Mas, enfim, eles tinham muitas perguntas. Eu também adorava conhecer o máximo de gente possível, me relacionar. Isso para mim era maravilhoso. As relações familiares, ou seja, você ficou hospedado numa família que você chama de mãe, de pai, ou seja, passa a tratá-los como sua família. Conta um pouco sobre essa relação, já que as pessoas, por serem mais experientes, terminam passando uma visão até mais antiga da própria cultura russa. Sim, então, na minha família, né, a família que me hospedou, tinha uma mãe, o pai e a avó, que é a mãe dessa senhora lá que me acolheu. Eles, muito acolhedores, realmente me trataram muito bem, cozinhavam muito bem, eu me apaixonei pela culinária russa. Outro dia fiz uma viagem também para fora e eu realmente procurei um restaurante russo para jantar, porque eu tenho muita saudade das refeições que eu tinha. A gente sempre conversava muito depois de jantar. Meu pai que sempre tomava a clássica vodka toda noite, depois da refeição. E a gente trocava muitas ideias sobre geopolítica, sobre tudo. As convicções que eles guardavam com relação à cultura? Pronto. Claramente, nos primeiros meses eu pude perceber o quê? Eles realmente têm um pouco de, não diria tanto como rancor, diria mais até como raiva, como... Eles realmente não gostam dos Estados Unidos, talvez por ser mais velhos também, já terem vivido na época da Guerra Fria. Eles também têm um pouco de homofobia. Eles sempre falavam, olha, não acho certo, o homem tem que se casar com o homem. Eles não concordam em hipótese alguma com esse tipo de situação? Não. E eu ouvia isso calado, né? Claro que eu discordo, certamente, mas eu não ia rebater esse argumento, né? Inclusive é lei, né, que até a própria bandeira LGBT, ela sendo hasteada em público, é proibido na Rússia. É proibido. Né? Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Isso. Logo em seguida, Guerra Fria. Rússia contra os Estados Unidos. Isso. Para você ver que logo no pós-guerra nós vamos ter, claro, os países vencedores decidindo os destinos do mundo. É a nova ordem mundial. Duas ideologias se confrontando. Isso, aí nós temos a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalistas. Porque Inglaterra e França, dentro daquele cenário europeu do pós-guerra, a Europa tentando se restabelecer em termos econômicos, políticos, até estruturais, quem vai sobressair disso tudo? Estados Unidos, da porção ocidental, que lidera o bloco de países capitalistas, e a União Soviética, na porção oriental, que lidera o bloco de países socialistas. Então nós temos aí, portanto, o desenvolvimento agora do que você chama e que é conhecido como a Guerra Fria. Né? Que foi muito quente durante, né? Na verdade, sim. O termo Guerra Fria é porque não houve uma entre as assim, duas grandes potências. Entre as grandes, duas superpotências que vão incluir da Segunda Grande Guerra, é porque não vai haver um conflito direto, não vai haver... Na verdade, é uma disputa ideológica, política, econômica e militar, né? Disputa até tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Ao fim deste período denominado Guerra Fria, o que significa a derrubada do Muro de Berlim em 1989? É o começo do fim. Do fim de quê? Do fim da Guerra Fria. Que chegaram a chamar de fim da história.
Olha só, Olha, né? aqui, É o Fukuyama, né? Exatamente. E nós temos aí, portanto, 1989, já nos fins, né, dessa Guerra Fria, vamos ter aí esse fato marcante da história contemporânea, que é a queda do Muro de Berlim. Berlim, né, que se dividia, até pegando um pouquinho dessa história, Berlim se dividia entre Berlim Oriental, de orientação socialista soviética, e Berlim Ocidental, de orientação capitalista dos Estados Unidos. Então, com a queda do Muro de Berlim, a gente tem o começo daquilo que seria o fim da Guerra Fria. Então, quando é que essa Guerra Fria vai ter fim de fato? Em 1991, com o colapso, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, fim da União Soviética com a renúncia de Mikhail Gorbachev. O programa dessa semana, ele trouxe para você uma discussão que se baseia a partir de Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo do século XIX, que traz para a gente uma postura muito contundente. A TV Assembleia, inclusive, teve a oportunidade de presenciar um grupo que nós temos de discussão aqui em Teresina, que nós temos o Lítero Filosófico, toda sexta-feira às 19 horas, no prédio Petit Premier, sala 8, aqui em Teresina, onde nós discutimos obras e estivemos discutindo justamente Dostoiévski, estivemos discutindo o existencialismo, estivemos discutindo o século XXI, uma idade contemporânea que é muito rica em discussão. Acompanhe como foi essa discussão lá no prédio Petit Premier. E no ano que a Rússia foi tema central das discussões, seja pelo Mundial de Futebol ou por sua cultura singular, nada melhor do que ampliar o debate sobre o universo plural que é a literatura russa. E para isso, o projeto Lítero Filosófico propõe a cada semana uma nova discussão. E como ponto de partida, foca em Dostoiévski, considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos. Nós temos escritores maravilhosos, mas nós temos um país de não leitores. E, por exemplo, essa discussão deveria ser algo muito comum nas escolas, na cidade, de uma forma geral. Ela não é comum por quê? Porque nós não temos o hábito, nós não fomos educados para isso. Então aqui é uma tentativa, né, de criar uma situação, mesmo que seja só uma gota no meio do oceano, mas criar uma situação que proponha o diálogo de clássicos sem estar preso àquilo que as escolas propõem enquanto conteúdo. Porque o conteúdo ele vai estar sempre preso à questão de um vestibular. Aqui nós não estamos presos a isso. Aqui a gente está livre para pensar, para filosofar, para pegar uma obra como Noites Brancas, que nós estamos vendo hoje aqui. Hoje o que está norteando a gente é uma obra chamada Noites Brancas, que inclusive foi escrita em São Petersburgo, onde só fica escuro à meia-noite nesse período. E um dia desse no jornal, antes do jogo do Brasil na Copa, o jornal mostrou a cidade de São Petersburgo, quem foi Dostoiévski, e sobre a noite ser branca porque só escurece à meia-noite. Muita gente não sabia por quê, não entendeu a reportagem. Por quê? Porque nós não temos acesso a esse tipo de situação. Então aqui é o momento em que pessoas que vêm de livre e espontânea vontade podem dialogar sobre grandes obras, grandes clássicos que são necessários para a gente. No painel de debate, a obra Noites Brancas e o Existencialismo. E no centro de discussões, o professor de História Cleantes e o poeta Salgado Maranhão, que aprofundaram ideias e reflexões. Um autor que, num dado momento, foi muito lido no Brasil, mas depois foi deixado um pouco de lado, porque a vida mudou. Mas a riqueza do Dostoiévski está lá esperando Noites Brancas. É um romance super importante, é um pouco atípico da sua obra romanesca, que é uma obra de uma contundência humana e social visceral. Esse é um pouco mais suave, mas é Dostoiévski. Então, acho que é super importante e que, de um modo geral, quase só pode ser feito num lugar como esse, cujo objetivo é a formação individual. Um debate de um caráter filosófico, sociológico, o contexto histórico da obra, uma obra do século XIX, né, o Dostoiévski, um dos grandes nomes da literatura universal, no caso que a gente está debatendo a obra Noites Brancas, né, que faz transição, portanto, aí, do romantismo para o realismo na obra do Dostoiévski, que vai engrandecer demais o entendimento, não só para os estudos, provavelmente muitos alunos aqui se preparando para o Enem, mas também uma preparação para a vida, porque debater obras dessa grandiosidade se torna, portanto,
portanto, imprescindíveis para um desenvolvimento humano, que é a nossa proposta. E para quem participou, este foi um importante momento de troca de experiências. O debate é uma das coisas mais importantes para mim. É uma coisa que a gente ganha, que a gente, ao longo da nossa graduação, a gente ganha esse interesse, esse gosto pelo debate. E acaba que você passa desse período de universidade, se você não continuar lá dentro, você perde esse debate. O dia a dia é muito corrido, a nossa vida é muito corrida para você parar e poder debater ideias, debater um livro. E se você não se rodear de pessoas que possibilitem isso, você acaba seguindo o fluxo e não permitindo que somente evolua através do debate de ideias. Então, o debate literário, o debate musical, o debate de livros, de ideias, ele possibilita que a gente expanda cada vez mais nossa mente. Bom, após perceber que essa discussão é importante, a gente vai continuar com as discussões que nós trouxemos essa semana, né, com os nossos entrevistados. Esperamos que você possa contemplar, que você possa apreciar o programa e, principalmente, fale para os seus amigos que existe aqui na TV Assembleia um programa muito especial que debate com muita responsabilidade ideias, literatura, política, filosofia, história, arte, para levar a você, que é nosso telespectador, uma informação bacana e agregar o seu capital simbólico, aumentar o seu nível de intelectualidade. Como é que a mulher russa é tratada? Na final da Copa do Mundo, nós tivemos algumas mulheres invadindo o campo de futebol em alusão a toda a opressão que a mulher sofre na Rússia. O que você viu dessa relação da mulher na Rússia? Assim, eu não sei se eu posso dizer por todas as famílias russas, né? Até porque eu vivi numa pequena cidade, lá depois da Sibéria já. Mas no caso da minha família, eu ainda percebi assim um pouco de machismo, né? Sempre depois da gente comer, o patriarca, né? O meu pai russo, se levantava, ia fumar um cigarro, e a mãe que limpava tudo, fazia tudo. Ele realmente só falava, coloque aí, hoje eu quero o que para jantar? Não, faça uma pizza e pronto. Ela tinha que fazer tudo direitinho. Ela não contestava? Não contestava, mas não vou dizer que também era um tratamento ruim. Eu sei, é a cultura. É importante que a gente veja isso, é o jeito de ser daquele povo. Porque às vezes a gente corre o risco de fazer uma análise e cometer um equívoco, tem que respeitar aquela visão. É nisso que eu quero realmente preservar a visão. Porque às vezes a gente chega naquele anacronismo de querer ter os nossos olhos sobre os outros. Né? E os outros às vezes querem ter sobre nós e assim a gente corre o risco de ser etnocêntrico. É muito complicado. Então eu acho que deu para perceber sim um pouco desse machismo. A mulher realmente tem que fazer todo aquele trabalho dentro de casa, né, como se fosse doméstica mesmo. Mas a parte disso foi realmente nada a reclamar e nada a contestar. Juliano, eu queria te agradecer pela oportunidade. Se você quiser deixar assim alguma coisa a mais que você vivenciou, que você gostaria de falar, fique à vontade. Eu acho que é basicamente isso. Há muitos conceitos, julgamentos pré-determinados aqui onde a gente vive, em todo lugar do mundo. Como eu tive antes de ir, muitas pessoas falavam mal, criticavam. E graças a Deus eu pude não ouvi-los e pude sim vivenciar algo maravilhoso que foi estar na Rússia. Aquela Rússia que a gente viu na Copa, com aquele povo alegre, sim, bem acolhedor, ali é a Rússia de verdade? Sim, é o que eu sempre digo. Eles são um povo sim acolhedor e alegre. Sabe, muitas vezes depois de restaurantes, grandes restaurantes formais, mas como já passava das 11 horas da noite, eles se levantavam e todos iam dançar, sabe, idosos e crianças e jovens no meio do restaurante. Isso, na verdade, eu não vejo muito aqui. Eu vejo restaurante, vejo bar e vejo balada, né? Lá eles meio que unificam tudo para proporcionar um ambiente alegre, é bem legal. Que países estavam competindo na Copa do Mundo que faziam parte dessas repúblicas soviéticas? A Croácia, que está na final, fazia parte das repúblicas soviéticas? Isso, a Sérvia? Isso, nós vamos ter aí alguns países que anteriormente faziam parte da ex-Iugoslávia, né? Então o processo emaranhado, né, de países... A Iugoslávia fazia parte? A Iugoslávia estava atrelada também a esse contexto aí no leste europeu, também sim, né, do contexto socialista, de dominação ainda da União Soviética nesses finais aí do século XX, dentro do contexto da própria Guerra Fria, né? Ao final desta Copa, professor Cleantes, a gente viu agora o encontro, né, do principal representante político da Rússia, o Vladimir Putin, com o principal representante dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Trump. E uma fala que chamou muita atenção, inclusive dentro do próprio dos Estados Unidos, de reação ao Trump, quando o Trump coloca que é preciso que
Rússia e Estados Unidos possam se unir logo após o final da Copa do Mundo. O que a geopolítica está reservando para a gente aí? No mesmo dia, a União Europeia assinou com o Japão um tratado bilateral, né, de questões econômicas, e o Trump disse que a União Europeia era a grande inimiga dos Estados Unidos. Para você ver como é que a geopolítica se transforma, como é que se modifica, né? A gente estava falando agora nesse momento que a Guerra Fria marcou o quê? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Nós acabamos de falar do fim da União Soviética, a Rússia, dentro do contexto da Federação Russa, tenta se reerguer ainda na década de 1990, após a renúncia do Mikhail Gorbachev, com Boris Yeltsin assumindo a presidência daquele país, da Rússia, né? Durante a década de 90, tentando se reerguer, mas com diversos problemas, passando por crise econômica, política, social, enfim. Mas é a partir dos anos 2000, com a chegada ao poder do Vladimir Putin, que tem essa reorganização de uma Rússia dentro do cenário capitalista. Ainda preservando os seus valores, as suas tradições, o nacionalismo, o populismo do Putin, ele é muito forte. É tanto que ele é reeleito agora, né, logo no início do ano, agora em março, nas eleições de março de 2018, e em maio ele assumindo. Então o Putin tem agora mais 6 anos pela frente e logo no início desse seu novo mandato, o que ele faz? Ele se aproxima cada vez mais da política estadunidense, com o próprio Trump também, que é uma figura bem controversa. E no momento em que os olhos voltados para a Rússia de forma positiva, com o mundo olhando para uma Rússia, desmistificando aquela ideia que no Brasil a gente sempre falou de como é que o seu dia tá russo. Ou seja, talvez a gente vá começar a deixar de falar isso aí. Acredito que sim. Porque com agora essa, vamos dizer assim, essa aproximação entre Estados Unidos e Rússia, nós vamos ter aí novas mudanças, transformações na geopolítica mundial e só o tempo dirá o que vai realmente acontecer. Professor, né? Cleantes, nós estamos falando aqui da Rússia, de Dostoiévski, o professor Romulo Arantes está falando, o Juliano está colocando aí sua vivência na Rússia, está trazendo aqui um aspecto histórico. Dentro daquilo que tudo que vem debatendo no programa, a própria existência de Dostoiévski, a forma de escrever, o povo russo, respeitando basicamente a forma como as pessoas olham para as coisas, analisam cada um do seu ponto de vista, trazendo mais informação. Como é que você define, né, essa Rússia, saindo da discussão política, para a discussão mesmo dos pensamentos, daquilo que fica? Como é que Dostoiévski, na sua concepção, conseguiu traduzir nos seus livros uma cultura, né, uma mentalidade, uma estrutura mental de um certo povo? A obra do Dostoiévski, ela vai retratar a Rússia naquele período lá do século XIX. Nós vimos até com a obra Noites Brancas, São Petersburgo. Né? Enfim, nós temos aí, portanto, uma definição, né, de uma cultura, de valores, de tradições, e que vão se perpetuando. Naquele momento era a Rússia czarista, como eu comecei, né, na minha fala, e nós temos aí, mesmo com as transformações políticas, a Rússia deixando de ser uma monarquia absolutista, passando a ser uma república socialista, mas ainda assim preservando vários desses valores, inclusive o próprio Putin, mesmo a Rússia não sendo um país socialista como foi outrora, se adequando ao modelo capitalista, mas o Putin nas suas características, né, de manter as tradições, os valores, a própria cultura, né, o nacionalismo russo, ele ainda traz até certos preceitos do próprio czarismo. Ele se apropria, inclusive, até mesmo de uma aproximação com a própria Igreja Ortodoxa, uma aproximação cada vez mais intensa. Né? O que o Juliano, que viveu a Rússia, colocou para a gente agora há pouco, e está colocando para a gente no programa, é justamente isso, que esses valores, por mais que politicamente, externamente, as decisões sejam outras, mas internamente há uma preservação de visão de mundo, de cultura. Por isso se enxerga muito a Rússia como homofóbica, como machista, porque essas tradições da época de Dostoiévski, as mudanças são muito lentas. Isso. E elas continuam. Elas se perpetuam, elas se mantêm. Ou seja, nós temos, apesar de até muitos críticos ao próprio Putin, colocam aquela ideia de ser autoritário, de preservar certos valores que não se adequam, vamos dizer assim, a esse momento do século XXI em termos globais, mas isso promove uma popularidade muito grande para o Putin. Não é à toa que ele consegue agora ser reeleito com mais de 70%, né, da aprovação do próprio povo russo. Exatamente. Isso mostra, portanto, que esses valores, essas tradições, os costumes, né, aquilo que caracteriza o povo russo, continua,
permanece. Então, é dentro desse contexto que a gente entende que as permanências e rupturas fazem parte do processo histórico, de uma maneira como todo, dentro da própria Rússia. Nesse sentido, eu lembro até do momento, né, que nós estávamos na final França e Croácia, quando há uma invasão de um grupo, né, feminista. Sim. E o narrador do jogo de futebol, ele diz assim, olha, invadiram o campo, mas aqui na Rússia é caso de polícia e vai preso mesmo. Ou seja, o narrador ele dava ênfase ao fato de que aquela transgressão, ela não teria outra saída senão a cadeia. Que não teria como você, por exemplo, é como se ele dissesse assim, se fosse no Brasil, seria solto, ou seja, teria que deixar, mas lá não. E ele dava ênfase, aqui vai preso, aqui vai preso, aqui vai preso. Sim. Mostrando justamente essa constituição ortodoxa, não só na questão religiosa, mas nas decisões políticas e criminais. Pronto, você fala muito bem quando você diz essas decisões até de forma ortodoxa, sendo empregada em termos não só religiosos, mas também políticas e até faz parte do contexto social da própria Rússia. Ou seja, o povo russo ele ainda se apropria demais desses preceitos, desses valores. O Putin se aproveita disso e enaltece cada vez mais. A imagem do Putin hoje na Rússia é algo praticamente santo, né? Ele consegue motivar as massas dentro dessa perspectiva de manutenção de valores, tradições e costumes, e isso demonstra claramente que dentro desse processo histórico, como você falou, desde o Dostoiévski, lá no século XIX, passando pelo século XX, com as diversas transformações pelas simbolicamente, isso está lá na entrega das medalhas e do troféu de campeão, porque está caindo uma chuva enorme na hora da entrega, e o chefe de Estado da França, da Croácia, todo mundo pegando chuva, e um grande guarda-chuva sobre o Putin, lá como se fosse alguém intocável. Para você ver. E isso demonstra mais uma vez que o Putin é uma figura, né, pública, ele traz esse simbolismo, né, mesmo com a sua, vamos dizer, com o seu autoritarismo, mas ainda assim ele é muito querido, ele é amado, ele vai para mais 6 anos, ele vai permanecer até 2024 no poder e a população aprova essas medidas, essa postura, como eu falei, mantendo ainda os valores, as tradições, os costumes do povo russo, e isso aí vai fazer com que, portanto, a Rússia permaneça nesse cenário mundial que tem as suas modificações, que tem as suas transformações, mas dentro ainda desse contexto do povo russo, da Rússia como, né, esse modelo que eles querem se manter no mundo, e ainda tentando até resgatar esse poderio russo que outrora foi colocado aí durante a Guerra Fria pela União Soviética, mas agora nesse novo contexto, desse momento agora inicial do século XXI. Né? Existem algumas questões humanas que precisam ser analisadas em profundidade. Nem tudo que você lê é significativo do ponto de vista prático, mas pode ser significativo para constituir concepções e verdades que serão definitivas para a sua existência no futuro. São construções constantes, né? Você perguntava, por exemplo, como ler, a pessoa que está lá, o frentista, o professor, enfim, qualquer que seja a pessoa, por que buscar esse tipo de leitura ou como buscar esse tipo de leitura? Essa talvez seja a minha contribuição para encerrar esse bloco. Que pessoas deveriam ler Crime e Castigo? Todas. Porque as aflições humanas, elas existem em todos os momentos da vida. E eu poderia mencionar aqui diversos trechos, mas eu vou escolher uma passagem bíblica para falar sobre isso. Na carta de São Paulo aos Coríntios, há uma referência direta ao fato de existir um tempo determinado na vida para tudo. E quando você é criança, você sofre como criança. Quando você é adolescente, você sofre como adolescente. Quando é adulto, você sofre como adulto. Qualquer que seja o momento da sua vida, essa leitura vai ser muito significativa. Só fica aqui a minha sugestão, a minha humilde sugestão, de que você procure algumas leituras mais simples, para que essa leitura chegue para você no momento certo. Quando você falava que isso transmite para você uma boa sensação, nas inúmeras pesquisas que fiz na internet acerca de leitores da obra de Dostoiévski, eu vi uma especialista conversando e respondendo perguntas, era um fórum,
E uma pessoa perguntou para ela qual seria o momento da vida adequado para fazer esse tipo de leitura. Ela respondeu mais ou menos o que eu estou falando. E aí teve até uma menção ao fato de uma pessoa ter dado de presente para um amigo que estava doente, passaria vários dias internado, e o cara não tinha muita noção do que tratava o texto e deu para o cara ler e tal, e depois ele ficou, poxa, eu dei Crime e Castigo, o cara estava no hospital, ele estava muito mal, estava enfermo, e o texto fala sobre uma agonia, um sofrimento muito grande, e eu não deveria ter feito isso. Mas posteriormente ele disse que o cara chegou para ele sorrindo e falou para ele que ajudou muito. A leitura, ela é percebida de acordo com as circunstâncias. Literatura, música, tudo é muito circunstancial. Eu vou até usar o próprio Dostoiévski para encerrar aqui minha fala. O Dostoiévski, quando foi preso, ele foi julgado e foi condenado. E a condenação inicial foi o fuzilamento. E Casar, o ditador, ele foi cruel. Ele colocou o Dostoiévski junto com os outros que seriam fuzilados, vendou o rosto dele para que ele não entendesse o que estava acontecendo. E ele mandou fuzilar todos os caras que estavam do lado dele, todos. Quando chegou na vez do Dostoiévski, ele parou o fuzilamento. Ele havia determinado que Dostoiévski não seria fuzilado. Ele teria uma outra punição, mas ele queria que ele passasse pela situação. E o Dostoiévski escreveu uma carta para o irmão e disse para o irmão dele que ele se orgulhava daquela situação que ele passou. Porque o importante na vida é você viver as situações e saber como se portar nessas situações. Então, em qualquer que seja o momento da sua vida, procure a leitura de Crime e Castigo ou qualquer outra leitura. A minha sugestão é apenas que você constitua ao longo de sua vida leituras. Porque você vai ler Crime e Castigo em determinado momento, vai sentir necessidade de ler de novo. Sabe aquele filme que você assiste e você não aguenta assistir só uma vez, você quer assistir outras vezes? A mesma coisa acontece com o livro. E vocês já viram, com certeza, já deve ter percebido, que não existe tecnologia mais substancial do que a de um livro. Você leva o livro para todo lugar, ele não descarrega nunca. Você não precisa de uma bateria extra. É o livro. E vocês já perceberam como as pessoas olham para você quando você está com um livro? E você já se viu lendo no meio das pessoas? Eu fiz essa experiência com Crime e Castigo. E eu lendo Crime e Castigo e analisando a situação do personagem e analisando a minha situação diante das pessoas. É um outro exercício. São coisas que você pode constituir, sem falar, Elielson, entra aqui uma outra questão importantíssima. Inevitavelmente, as pessoas elas têm buscado, nos dias atuais, elas têm buscado qualidade de vida e elas não sabem direito o que seria essa qualidade de vida, porque isso é muito relativo, depende das circunstâncias. Mas viajar é uma coisa boa. Eu queria dizer para vocês que eu nunca fui a Portugal e eu lamento profundamente. É um projeto, inclusive já com toda a parte legal resolvida, minha esposa esperando, e no meio do ano, eu, minha esposa e meu irmão, que também é professor de literatura, o Ramon, nós iremos a Portugal. É um sonho. Eu conheço muito, mas muito de Portugal. Conversando com a gente de viagens, ela ficou impressionada. Mas eu conheço Portugal como? Almeida Garré, na viagem que ele faz de Lisboa a Santarém. É uma viagem plena pelos extremos de Portugal. O Crime do Padre Amaro, o distrito de Leiria, o interior de Portugal, o Primo Basílio, Lisboa. Eu conheço dessas leituras. E agora eu quero dizer que eu preciso ir à Rússia. Porque esse cara me deu um retrato perfeito da Rússia. Então, para quem está buscando assim, mas por que eu vou ler? Qual a razão para ler? Na pior das hipóteses, você vai sair de casa sem gastar um centavo.